Nós teremos então um desafio de uma retomada da sociologia enquanto ciência. Por quê? Porque só com essa retomada que a sociologia vai se colocar como, de fato, uma ciência importante. Limpar de todos esses aspectos políticos partidários e partir para uma ciência positiva ou científica. Então ela não tem nada a ver com marxismo, nem com teoria crítica, nem com nada disso. A ideia da sociologia sempre foi observar a sociedade como um fato, observar sintomas de desintegração que poderia estar havendo na sociedade e tentar pesquisar aquilo para tentar oferecer algum diagnóstico sobre as diversas situações. Esse é o único aspecto da sociologia, né? E para isso, obviamente, se precisam de ferramentas, que são ferramentas teóricas, que eu elenquei aqui algumas. Então, nós devemos compreender esta diferença entre uma teoria crítica, que na verdade é uma aplicação política, nada científica, de uma sociologia de fato positivista, de fato técnica, de fato científica, que ela não se alinha a esse tipo de pensamento aqui. Então, em escopo político, ela não vai se alinhar nunca a quem tem esta proposição aqui. Se nós considerarmos que isso é esquerda, a sociologia de maneira nenhuma se alinha a isso, né? Então, há necessidade de se livrar, de limpar todas essas bandeiras aqui para poder, de fato, se fazer sociologia, né? Bom, então agora nós vamos elencar as ferramentas que nós temos aqui, que eu destaquei algumas. Então, fatos sociais de Durkheim é uma delas, é observar o que acontece na sociedade. Eu não vou conceituar exatamente porque a aula aqui não é sobre esses conceitos, é só destacando esses conceitos enquanto ferramentas. Fatos sociais se trata de observar fenômenos que acontecem na sociedade como um fato, como um objeto, como aquilo que pode ser observado, percebido, analisado e dali se tirar conclusões. Então o cientista ele vai observar esses fatos e vai tentar tirar dali uma série de diagnósticos, de hipóteses, de pressuposições para elaborar hipóteses naquilo que seja necessário naquela situação, né? Os tipos ideais de Weber também são uma ferramenta, um conceito teórico interessante, porque o que é o tipo ideal? Nós vamos pegar um conceito, por exemplo, anarcocapitalismo, talvez não na ideia de que isso seja possível se aplicar totalmente na prática, mas como uma referência teórica daquilo que mais se aproxima ou mais se distancia do anarcocapitalismo. Então, o tipo ideal é sempre um conceito em seu modelo mais puro, mais exato, e aquilo que acontece na prática, no dia a dia, o pesquisador, o observador vai analisar o quanto se aproxima ou o quanto não se aproxima daquele tipo ideal, né? Então isso serve para muitos usos dentro da análise sociológica, né? Campos e papéis sociais de Bourdieu também é um conceito interessante. O que Bourdieu vai falar? Que os campos, ele vai dizer que a sociedade é dividida em diversos campos de especialidade. Obviamente que esse conceito é muito mais amplo. Eu vou falar aqui apenas algum aspecto que eu quero destacar dele, né? Que a sociedade é dividida em diversos campos de especialidade e esses campos têm suas lógicas próprias. Então vamos pegar, por exemplo, a alta moda, né, que vai ter ali seus estilistas, que vai ter ali seus modelos de passarela, ou a alta culinária, que vai ter ali seus mestres da culinária, a forma como eles se expressam, a forma como eles demonstram as características do ramo, né? Então, algumas pessoas acabam assumindo de forma a se tornarem uma referência dentro do campo. Então eles passam a ser o próprio campo. Quando a gente fala na moda, nós pegaríamos um exemplo, Gisele Bündchen. Ela será dentro do campo da alta moda, da alta costura, uma referência de passarela. Então a forma como ela fala, o sotaque, a forma como ela desfila acaba sendo uma referência de campo para todas as outras. Então ela passa a definir o campo, mas ao mesmo tempo ela não tem o poder de destruir esse campo. Na verdade, o que ela fez foi assumir completamente as características do campo ao ponto de se tornar
se fundir com o próprio campo e se tornar uma referência. E vale com os papéis sociais também, que são, por exemplo, um sujeito no seu dia a dia. O mesmo sujeito, ele assume o papel social, por exemplo, de pai, então ele vai ter uma relação com seu filho, que é de pai e filho, mas no seu papel com a sua esposa, ele vai ter outro tipo de relação. Ao mesmo tempo que no seu papel com seu patrão, ou com seu funcionário, ou com seu colega, ele vai ter outro papel social e outro tipo de relação. Então as pessoas no dia a dia, a todo momento, assumem papéis sociais diferentes, conforme o que elas estejam fazendo, onde elas estão naquele momento. E cada papel social tem uma lógica própria de comportamento e de relação. Aqui eu vou destacar um outro conceito que eu quis trazer e que justamente está... Todos esses temas aqui estão nesse livro aqui, tá? Ensaios sociais. O livro não é só sobre metodologia, é uma série de ensaios que eu coloco aqui, mas tem uma parte justamente que vai falar sobre o método sociológico, que fica destacado essas ferramentas aqui, né? Então justamente aqui é destacado que a amplitude ou a inserção do tema dentro do âmbito do escopo da pesquisa sociológica. Isso aqui é extremamente necessário. Então quando o pesquisador vai fazer uma pesquisa, para que se tenha uma contribuição coletiva, como nas outras ciências tem, ninguém faz ciência sozinho, é necessário ao pesquisador demonstrar qual a localização, qual a posição da pesquisa macro que a sua pesquisa micro está. Então sua própria pesquisa deve estar inserida em algum tipo de amplitude da pesquisa maior sociológica. Para quê? Para que haja uma contribuição a uma pesquisa maior. Porque senão, como que nós, pesquisadores sociólogos, vamos entender a realidade social ampla se cada um ficar pesquisando de forma separada? Então isso aqui é quase como uma justificativa também, né? Demonstrar qual o posicionamento daquela pesquisa no macro entendimento da sociedade, para que assim a gente vá montando um quebra-cabeça, né? E aí a gente possa somar esses artigos e essas pesquisas e entender a realidade ampla, né? Bom, então esse é o outro. E por último, a gente já viu que é marxismo como o não método. Então este a gente já debateu bastante aqui. Então são os pontos, são essas ferramentas que eu gostaria de destacar. Então, hoje nós temos essa nossa aula sobre o método sociológico, uma aula que não é muito grande aqui. Então, eu peço a todos que assistam, compartilhem, curtam o canal para a gente ir aos poucos ir divulgando isso aqui, né? E eu já vou destacar para vocês que aí na descrição do vídeo está o link dos livros. Eu vou mostrar para vocês aqui os nossos livros. Além desse aqui, que está lá tanto na Amazon, na Wiclap, e-book e livro físico. Todos esses aqui estão também. Debate dos Ídolos, Dom Blau, tá? Nós temos esse aqui, todos eles estão lá. Cartilha do Terrorismo, Manifesto Cívico. São todos livros que ajudam a fomentar, a patrocinar esse canal aqui. E esses cursos que a gente tem dado aqui, essas aulas são gratuitos, estão disponibilizados ali. Quem tiver interesse em colaborar, o Pix está ali para fazer doações para o canal, já de antemão agradeço. Então, comprando os livros também ajuda o canal. E nós temos aqui essas plaquinhas também que a gente está vendendo, plaquinhas para enfeitar lá sua móvel, sua casa. Essas plaquinhas ficaram muito bonitas. E nós temos também aqui essa estatueta aqui do laçador que ajuda também a fomentar, a patrocinar o canal e vai ficar bonito lá na mesa de vocês. Então são esses os produtos que nós temos vendido aqui e o link está tudo na descrição ali. Agradeço a todos, essa é a nossa aula. Até mais.